Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu venho falar sobre um tema que vocês pedem que eu fale muito nos comentários. Então, vez ou outra, sempre surge essa pergunta nos vídeos que eu cito sobre a pós que eu faço. Então, sem mais delongas, porque hoje a gente tem uma companhia que eu estou infelizmente aqui tendo que gravar esse vídeo 1 milhão de vezes porque ele não deixa eu gravar. A pós então que eu faço é de Educação Clássica pela FASEM, Faculdade Serra da Mesa. E ela percorre vários assuntos para que seja realmente o início da nossa jornada intelectual. Então, não é aquela pós-graduação bobinha para preencher currículo, para você, tem certificado e tal. Não serve para isso. Você vai passar muita dor de cabeça se o seu intuito é preencher currículo Lattes, por exemplo. Então, essa pós-graduação ela é voltada para professores e pais educadores. Tanto que os pais educadores que tiverem aí uma graduação em engenharia, administração, pode tranquilamente fazer sua inscrição. Então, não é necessário que você tenha uma graduação na área da educação, na área da licenciatura. Nós temos 10 matérias, vou até falar aqui quais são, para que eu não cometa nenhuma injustiça esquecendo alguma matéria. Eu comecei essa pós-graduação em março e finalizo agora no final de dezembro. Então, nós temos as seguintes matérias: filosofia especulativa, antropologia filosófica, moral das virtudes, as artes do trivium e do quadrivium. E não é só falando sobre o trivium e o quadrivium no sentido conceitinhos básicos, não é isso. Realmente o professor, o Clístenes Fernandes, quem acompanha o Instituto Hugo de São Vitor sabe o quanto o Clístenes é assim, um dos maiores gênios que nós temos aqui no Brasil. E são 60 aulas, onde ele vai falar sobre diversos assuntos da área do trivium e do quadrivium. Uma das aulas, para vocês terem noção, são 3 aulas do professor simplesmente falando só em latim, do início até o fim. Em seguida, nós temos o Ratio Studiorum, a formação da inteligência, da vontade e da memória, literatura, e formação do imaginário, educação clássica e educação moderna, metodologia de pesquisa e seminário de pesquisa. Essas 3 últimas matérias, elas possuem apenas 20 horas, ou seja, 20 aulas. O restante são 40 aulas, sendo só o de artes liberais do trivium e do quadrivium aí com 60 aulas, 60 horas. Nós temos uma avaliação a cada fim de mês. É realmente uma pós-graduação muito exigente, tanto que a gente já começa quebrando a cabeça ali na primeira matéria de filosofia especulativa, com o professor Fábio Florencio, que é um professor gigante, assim, é um dos meus professores preferidos da pós-graduação. E ele vai percorrer inúmeros assuntos relacionados à filosofia especulativa, metafísica. Então, ele vai realmente aprofundar em conceitos, em partes ali onde os professores eles simplesmente traduzem do original latim em tempo real nas aulas, como o professor Fábio Florencio, que traduziu diversos trechos de um autor chamado Cesare Carbone, que foi do latim, e não existe tradução para esse autor. Então, assim, nós passamos também por filósofos modernos para compreender os seus acertos e os seus erros, mas é uma pós-graduação declaradamente de linha da filosofia perene. Então, tem muito Santo Tomás de Aquino. Na bibliografia tem a própria Suma Teológica. Então, são assuntos muito complexos e que a cada matéria a gente vai tendo preparação realmente do nosso intelecto para poder compreender tanto o que a gente estudou antes, quanto as próximas coisas que virão na pós de forma aprofundada e de forma muito enriquecida. São coisas que eu
provavelmente vou ter que reconsultar, eu imprimo o máximo de coisas possíveis, também de bibliografia, né, para que eu possa completar a minha formação fazendo essas leituras depois. Então, mais do que uma pós-graduação para a gente entender o que é artes liberais, educação clássica, mas é também um começo sistemático, ordenado, para que a gente comece a nossa autoeducação. Porque não tem como a gente ensinar alguém se a gente não sabe aquilo. Então, começa realmente um caminho de vida intelectual de uma forma muito ordenada. E por que eu falo isso? Porque tem tantos conceitos que eu já vi em posts na época que eu tinha Instagram, que eu via em textos para lá e para cá, em vídeos do YouTube, que hoje eu compreendo a raiz de onde vem aquilo por conta da pós. E eu venho me interessando, né, em educação clássica desde os meus 18 anos. E eu consumi tudo possível gratuito na época, porque eu não tinha condição de ter um professor, um tutor, enfim, um curso que me ajudasse nisso. Então eu fui consumindo muitas coisas gratuitas e a gente sabe que fazer isso de forma ordenada com o gratuito é muito difícil, porque a gente vai pegando uma coisa ali, outra aqui, então é bem complicado. E nessa pós é como se as peças de tudo que eu vi desde os meus 18 anos se unissem agora. Hoje eu tenho 24, então eu passei aí 6 anos estudando, só que de forma muito desordenada. Então, são várias coisas que eu tenho que aplicar e que eu já aplico conforme aquilo que a gente aprendeu com os nossos professores nessa pós-graduação. Nós temos renomadíssimos professores, como o professor Clístenes Fernandes, o Marcos Boeira, o padre José Eduardo, o professor Joel Gracioso, que é o coordenador do curso, o Fábio Florenci. Eu com certeza devo estar me esquecendo de algum o Henrique Elfes, né, que é um professor gigante também. Então, é uma pós-graduação muito profunda. Não se enganem achando que vai ser conceitinhos básicos, bobos, para você que se interessa em aprofundar na sua vida de estudos, ainda que você não se interesse em ensinar alguém um dia, eu indico fortemente que vocês façam essa pós-graduação. Eu vou deixar um link aqui com todas as informações. Vocês podem baixar o plano, né, o plano mesmo da pós, para que vocês possam ver as aulas, a ementa, tudo aquilo que eles pedem, a bibliografia, né? Tudo aquilo que ele se propõe a fazer. E para eu provar aqui para vocês que realmente é uma pós grandiosa, gente, sendo sincera com vocês, antes dessa pós, eu era uma pessoa muito diferente. Muito diferente. Hoje eu percebo que, apesar de, claro, ter que aplicar muitas coisas e de ter que aprender muitas coisas e aprofundar nesses temas, né, que a gente estudou, eu percebo que hoje em dia minha cabeça, na questão intelectual, funciona muito melhor, né? Eu sei que eu tenho aí uma luta constante com a minha memória, que é algo também que eles falam, né? Tem uma matéria só sobre a formação da inteligência, da vontade, da memória. E é uma das coisas que a gente viu e que é muito importante dentro dessa pós, que é a formação mesmo da nossa vontade. Como que a vontade é importantíssima na nossa vida, a questão das virtudes, da vivência das virtudes, como que os gregos já viam a importância de você ser uma pessoa ordenada, uma pessoa virtuosa, uma pessoa que vive aquilo que estuda. Então a gente compreende os fundamentos do estudo e por que a gente estuda. Não é para você pagar de legalzinho, para você escrever um texto bonito, porque isso seria uma mera retórica, mas não seria uma perfeita oratória.
E não é para você, eu vou encantar as pessoas com os meus textos, com a minha forma de falar, aí fala de uma forma rebuscada, e nossa, olha como eu sou intelectual, olha como eu sou inteligente, olha como eu leio vários livros por ano. Não é isso. É realmente uma formação de dentro para fora. É uma formação da nossa alma mesmo. É você ver a sua alma se moldando, porque você conhece a partir dessa pós-graduação como a alma humana funciona. E a partir desse entendimento de como a alma humana funciona, você consegue ver onde você está errando, onde você está acertando, o que você precisa fazer, qual é o próximo passo. Então, eu tenho vários próximos passos para fazer a partir dessa pós-graduação, né? Porque os professores, eles não nos deixam assim, ao Deus dará. Eles realmente nos falam, olha, agora você vai se aprofundar nisso, nisso, nisso. É importante que você leia isso, é importante que você exercite sua memória assim. Então, é uma formação integral do homem. Não é uma visão antropológica, uma visão de como o homem é, de forma fragmentada, como nós vemos hoje na modernidade, mas do homem como um ser integral, um ser de corpo e alma, que é necessário formar esse homem todo, e não com meras instruções que nos faça passar em um concurso, em um vestibular, para que a gente seja um bom profissional. Então, a formação mesmo da nossa alma. Eu peguei aqui as aulas da minha matéria preferida, que eu vou ter que rever o máximo possível das minhas anotações. Eu fiz aulas de metafísica gratuitamente aqui pelo YouTube, desde os meus 20 anos, com o professor, acho que desde os 20, com o Padre François. Está disponível, tem uma playlist no canal do YouTube dele com aulas de metafísica. É muito profundo também. Só que eu pude compreender, assim, as peças foram se juntando com essa matéria de filosofia especulativa. Então, eu vou falar para vocês aqui algumas aulas que a gente tem para vocês verem que realmente é uma questão, são coisas muito aprofundadas. Então, nós temos o Estatuto da Sabedoria, o papel da demonstração e da intuição na sabedoria, o caráter divino, a noção de princípio, a delimitação da noção de princípio na primeira filosofia grega, múltiplos sentidos da noção de princípio em Aristóteles, introdução à teoria das causas, teoria das causas em Aristóteles, conhecimento no intelecto possível, alma humana na ordem natural, introdução à crítica do conhecimento, objeções céticas ao dogmatismo, soluções das objeções céticas. Aí depois nós vamos para nominalismo, falando ali sobre o Guilherme de Ockham, todo aquele erro do nominalismo, o realismo exagerado, substância e acidente, matéria e forma, essência e ato de ser, transcendentais, predicamentos, relação e qualidade, as quatro causas, uma visão aprofundada das quatro causas. Nós também temos aulas sobre as 5 vias de Santo Tomás, que são aulas muito complexas. Então, assim, eu estou falando isso não é para que você tenha medo da pós-graduação e pense assim, eu vou fazer quando eu ler vários livros de Platão, Aristóteles, de Santo Agostinho. Não. É para vocês entenderem que não é uma pós-graduação bobinha, é para vocês colocarem no currículo. E eu nem preciso falar mais, que eu sou apaixonada nisso, né? E quais são os meus próximos passos agora que essa pós está acabando? Ela vai terminar agora em dezembro. Essa pós-graduação ela me deu muita disciplina. Na verdade, eu tenho adquirido uma disciplina muito grande em relação aos estudos desde a minha gravidez, que eu percebi que não era brincadeira e que realmente eu precisava estudar. E ali terminando, né, já grávida, o meu TCC foi algo que me deu muita vontade, realmente, assim, fortaleceu a minha vontade para que eu buscasse uma vida aprofundada de estudos. Então, hoje em dia eu não penso mais, vou parar, vou pausar meus estudos, não.
O máximo que eu puder estudar, eu vou estudar. O máximo que eu puder conhecer, eu vou conhecer. Não só por mim, principalmente por mim, porque precisa o conhecimento passar por mim para que passe para os meus filhos futuramente, né? Então, é para a educação de Afonso, dos filhos que Deus nos mandar, mas também por mim, pelo meu caráter, até mesmo pela minha busca da santidade. Então, quais são os passos agora? Eu estou pensando, assim que terminar essa pós-graduação, a fazer a formação do professor Rafael Falcon ou a formação do Instituto Hugo de São Vitor, que realmente faz uma autoformação mesmo, do início, assim, pegando e aplicando as artes liberais. Estou passando pela gramática, eu tenho que estudar latim, eu não tenho mais desculpa, e isso reflete também na minha própria profissão, porque com letras portuguesas a gente sabe que a gente não aprende a gramática de uma forma aprofundada. Eu tenho algumas noções de gramática, eu procurei estudar por mim mesma, porém eu quero me aprofundar. E eu vou me aprofundar pelo latim, né? Para que eu possa realmente ter uma visão profunda da gramática, da dialética, da retórica. Então, eu quero mesmo me formar aí inicialmente no Trivium, que é uma tarefa muito difícil, e eu tenho aí pensado em possibilidades, como o curso do Instituto Hugo de São Vitor, ou então a própria formação do Rafael Falcon. Então, futuramente, vai ter muito estudo pela frente, não vou parar nessa pós, não. Eu sei que tem uma galera aí fazendo agora, estruturando uma pós-graduação certificada pelo MEC em latim, que eu também gostaria muito de fazer, mas talvez seja um plano bem futuro. E essa pós-graduação em educação clássica também é certificada pelo MEC. Então, você poderá colocar, obviamente, no seu currículo aí, né, como especializado em educação clássica. Estou aí num projeto, né, de memorização, aí, de fortalecimento da minha memória através daquilo que eu aprendi na pós e na leitura dos clássicos. Futuramente eu vou vir aqui explicar para vocês por que estou lendo Paraíso Perdido, do John Milton, e por que isso é importante. Enfim, eu acho que é isso, gente. Eu vou deixar todas as informações da pós-graduação aqui. Provavelmente já deve estar abrindo as inscrições para essa pós-graduação. Aconselho vocês que fiquem bem atentos e tentem fazer. Geralmente abre no fim do ano e no meio do ano, né? Então, estejam atentos e busquem o conhecimento. Mensagem para a Terra, Bilu. Apenas que busque conhecimento. Até o próximo vídeo.